Olá pessoal, mais uma vez, professor Josélio com vocês para a gente provar um vinho, ou para eu provar e compartilhar com vocês. Um vinho que para mim é um incógnito, que é aquele vinho alentejano de Syrah, mas uma incógnita, porque eu achei que ele tem algumas características ah, que não são tão claras de onde ele vem. Eu abri ele ontem, achei que era legal tentar ver se ele não parecia ser um vinho de grande que se beneficiaria muito de arejamento, mas que talvez de ontem para hoje melhoraria. De fato, achei que ele está expressando um pouco mais algumas coisas, mas eu queria dizer para vocês, ah, começando assim pelo visual, ele tem um visual excepcional, tá? Uma cor bem intensa, púrpura, com as bordas até ainda mais azuladas, um pouca diferença entre centro e borda. Então eu acredito, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui para mostrar para vocês. Acredito que dá para ter uma ideia. Mas de fato, um vinho com uma vinho muito bom assim de características visuais. Talvez seja tenha sido o melhor dos sentidos para ele, não que eu tenha achado ruim, mas que o visual dele está muito bom mesmo. Já no olfativo, eu falo do olfativo e eu tomo, né? É um ato falho. Mas o olfativo dele, eu ontem quando abri, eu disse, ixi, acho que fui de novo num Pinot. Tinha muita cara de Pinot, principalmente aquele Pinot da Las Perdices, perto de que eu abri esses dias e experimentei aqui com vocês. Mas também aquela coisa de gamay, porque tinha muita fruta vermelha, framboesa, até mesmo morango, mas depois, e nada de herbáceo, dá uma ideia assim de um vinho de região quente já, né, por não ter, de uva bem madura, sobretudo, não necessariamente de região quente. E alguma coisa de melado, assim, nada de fruta sobremadura, nada, é alguma coisinha de borracha bem de leve. E também foi evoluindo um pouco para frutas negras e alguma coisa de floras, tipo violeta, que é como eu acredito, como eu vejo que ele está agora. Mas não tem nada de aroma muito evoluído. E eu particularmente tive um pouco de dificuldade de definir ele, porque também não tem assim, olha, ele tem aromas bem típicos aí de Pinot e Gamay nas suas versões um pouco mais jovens, mas tem um corpo que não vem muito ao caso e tem uma acidez bastante baixa. Essa acidez bastante baixa me dá uma ideia, né, de uma região mais quente e esse corpo mais intenso não é o que tem na maior parte das vezes Pinot e Gamay, sobretudo Gamay com esse aroma mais frutadinho que ele tem. Ele tem alguma coisa, parece, como eu não falei, assim, não chego a ter certeza sobre madeira, mas tem alguma coisa mais, como é que eu vou dizer, certo tostadinho que lembra um pouco de madeira. Mas se eu tivesse que dizer A ou B, para mim seria frutado, não uma madeirada. A madeira, se foi usada, madeira de mais tempo, com um período curto, porque também não tem aquele oxidado, aquela característica, por exemplo, de um vinho italiano que costuma ficar bastante tempo em madeira mais velha e fica com essas características. O tanino dele, embora seja um tanino agradável, já está um vinho bom para tomar, é um tanino firme. Eu diria que não é um vinho para grande envelhecimento, mas em uns 2 anos talvez ele ficasse melhor. E isso para mim reforça a ideia de que é um vinho bastante novo, não muito mais do que seus 2 anos. E também com não um grande potencial. Está muito bom para tomar assim já. Não sei se beneficia muito, talvez um tempinho mais de garrafa aí para polir um pouquinho mais esses taninos. Não sei se chega a criar um grande buquê. Achei, enfim, num geral um vinho agradável, mas que franco, muito bom, mas nada de excepcional, nada de muito diferenciado. E também tive um pouco de dificuldade de perceber de onde ele é, porque claro que essas coisas variam muito, as uvas variam, as regiões variam, a forma de vinificar varia, mas me pareceu assim, por essa estrutura dele,
Para esses aromas não me lembrava muito o que é, por exemplo, o clássico vinho da Borgonha, do Beaujolais, e a acidez mais baixa também, que eu imaginaria um pouquinho mais de acidez. Por isso que eu particularmente penso em um vinho de região quente, mas não consigo ser assim bem preciso aonde. Eu acho que assim da Península Ibérica ele não tem grandes características de lá, assim, aromas mais típicos, por exemplo, de variedades portuguesas. Poderia ter talvez ali um Alicante Bouschet pela cor, mas acho que não tem mais outras características que me lembraria, por exemplo, Alentejo. Quem mais que eu diria? Não consigo destacar bem se ele é um vinho velho mundo ou novo mundo, eventualmente aqueles vinhos. Aqui no Chile mesmo a gente tem alguns pinots, mesmo aquele pinot do perto de estava interessante, era um vinho do novo mundo, com uma cara que não era tão típica do novo mundo. Um, um conjunto legal, integrado, álcool nem de mais nem de menos, corpo bom, a acidez para mim podia ser um pouquinho mais alta, mas eu particularmente não consigo assim ter e também outra coisa, não tem excesso de maturação, né? Fruta sobremadura. Por isso que eu tenho um pouco de dificuldade de dizer assim, é mais voltado para um alentejano. Eu talvez ficaria aqui em sul da França, algumas coisas, tipo aquele Ventoux que eu andei provando aqui com vocês, poderia ser que tem um bom volume, tem uma boa cor, mas a acidez um pouco mais baixa. E eventualmente podia ser algum outro vinho aí de Austrália, África, regiões quentes no geral aí, que, embora sejam bem distintas, podem ter vinhos mais assemelhados aí, um Pinotage da África, por exemplo, enfim, particularmente não fui muito assertivo nisso, assim, de dizer, nossa, ele parece muito tal coisa. Então, vamos ao grande enigma. Preciso dizer pela 15ª vez, esse exercício é muito legal. E se eu tivesse ficado na impressão de ontem, eu estava mais certo. Tá? O que será que é, então? Era um Beaujolais. É que eu... O que me faz pensar assim? Eu logo de aberto, para mim, era bem aquela coisa assim. Gamay é Pinot, mas ele abre um pouco de aroma. Ele tem um corpo relevante, assim, bem intenso. E além disso, acidez bastante baixa, que não costuma ser normal lá. Acidez média, um pouquinho mais alta até normalmente. Foi uma surpresa interessante, um vinho de 2018. É um Beaujolais Village, não é o Beaujolais mais de... Um Beaujolais genérico, um Beaujolais Village, que é um pouquinho melhor e que realmente representa mais corpo, vinhos um pouco mais especiais, embora não seja o topo do topo. Mas, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu tenha para falar dele. Aqui 13,5 de álcool, bem colocado, não achei que está de mais nem de menos. E vamos ao site dele para a gente discutir mais algumas coisas. Aqui temos ele. Deixa eu ir para a tela adequada. Deixa eu aumentar um pouquinho, fica melhor para vocês enxergarem. Pera aí. Ficou aqui, ficou melhor. Olha, para o preço tá interessante. 103 por um vinho francês bom, e sobretudo por um Beaujolais com mais estrutura, tá bem pago. O nariz desse vinho é bastante aromático, com aromas de morangos e de cerejas, concordo. Rico na boca, um Beaujolais Village de alta qualidade, concordo também. 100% Gamay, né, como era de se esperar para um Beaujolais, da denominação Beaujolais Village. Eles recomendam 15 a 18 graus, eu normalmente penso num Gamay um pouco mais refrescado, mas concordo com eles, tem um corpo interessante. Talvez seria melhor temperaturas maiores. Eles dizem que harmoniza com saladas compostas, com terrines e peixes grelhados. Eu acho que ele é um pouquinho pesado para isso. Tem Beaujolais mais leves que iriam melhor. Ou mesmo até o Beaujolais Nouveau, que aí o corpo vai lá embaixo e vai melhor com peixes e saladas. Apesar de que eles dizem composta, ainda assim, né? Eu acredito que nenhuma proteína em salada faria ela ficar num tom que esse vinho merece, que é um vinho com uma boca bem presente. Tudo um tanino firme ainda. E terreno de legumes para harmonizações vegetarianas. Foi legal falar isso, mas eu não acho que fecha tão bem. Mas o que mais que eles falam aqui? Que é
enfim, dos seixos de granito branco e de antigos aluviões, mas o que nos interessa aqui na degustação, diz que o nariz é aromático, já tinham comentado isso, rico na boca, um Beaujolais Village de alta qualidade, concordo. Na vinificação tradicional em cacho inteiro, isso aí pode justificar muito aquela presença que parecia madeira e que não é, né, um pouco de lenhoso aí do engaço, mas sobretudo tanino. Possivelmente a resposta para esse vinho ter essa característica mais tânica que ele tem é essa, aí que me confundiu um bom tanto aqui. E a acidez mais baixa também, né? Essa acidez mais baixa não me fez pensar. Acidez mais baixa, mais tanino, apesar de não ter aroma de sobrematuração, para mim eram regiões quentes. 15 dias de maceração é bastante tempo. E não passou por madeira, a maturação em tanques de aço inox, parcelas no Cru Rainier, vinhas velhas de 70 anos, interessante. 89 pontos da Wine Enthusiast, isso não é muita coisa. Parece muito, mas não é tanto. Mas é bem colocado. Eu particularmente achei esse vinho interessante. Já tomei gamés que ou Beaujolais, efetivamente, que já me atraíram mais. Talvez eu goste quando eles têm um pouco menos de tanino, eu gosto deles mais, assim, para tomar mais novo mesmo, 2, 4 anos quando muito. Mas, enfim, tá aí mais um vinho, tá aí outra experiência interessante, porque eu comecei tomando Gamel Pinot e continuei tomando o sul da França. Para mim era com alguma dificuldade, tá? Estranho, logo de aberto tinha muita fruta, muito, lembrou bastante Gamay e depois Pinot, mas depois, na sequência, eu já não achava isso tão claro. Então, lembrar que o vinho pode variar é importante, degustar cegas para não ter pré-julgado é importante. Eu vou dizer, como eu gosto de Beaujolais, talvez eu tivesse gostado mais desse vinho se eu soubesse o que era, tá? Teria até me impressionado, nossa, que Beaujolais com um bom corpo, mas, enfim, apreciando ele no geral, muito bom vinho, já tomei uns que me agradaram mais, mas tá longe de ser um vinho ruim, e talvez podia ser ter um pouquinho mais de acidez, por aí vai, mas é o estilo do vinho também, né? Não há nada de errado com ele. E, e é isso. Nos vemos numa próxima. Aconselho que façam esse exercício em casa também, às cegas. É legal para a gente crescer e perceber e se tornar melhor como degustadores. Até mais.